trabalhar a divisão na página 53 do livro, tá certo? E aqui tem duas maneiras de se calcular o resultado 139 dividido por 4. Cálculo por meio de estimativas, tá certo? Nós vamos calcular pelos valores aproximados, tá bom? E tem aqui, quantos 4 cabem em 139? Aí ó, ela diz, estimei que coubessem 30. 30 vezes 4, 120. Ainda restaram 19 para dividir por 4. Quantos 4 cabem em 19? Com certeza 4, pois 4 vezes 4 igual a 16. E sobraram 3 unidades. O quociente dessa divisão é a soma dos quocientes parciais. Quais são esses quocientes parciais? 30, desse 30 vezes 4, e 4 do 4 vezes 4, tá? E 30 mais 4 igual a 34. Coloquem aí 34. E o resto dessa divisão é 3. Por que esse resto? Porque 4 vezes 4 dá 16. E 16 para chegar em 19 faltam 3, tá bom? Pelo algoritmo, tá aqui o 139 por 4 vezes 30. Olha aqui o 30. 120. 139 tira 120 e fica 19. E aqui 139 por 4. A gente já sabe que é o 120 por 30, não é? Mas não sobrou 19. Esse 19, quem vai dividir o 19? O 4, tá? 4 vezes 4, 16. 16 para 19, 3. Então, aqui temos o 34, porque 4 mais 0, 4. E o 3 mais nada, 3, tá bom? Aqui também só tá cálculo com algoritmo usual, a divisão por etapa, tá? E no final fica 139 dividido por 4 é igual a 34. E restam 3 unidades. Lembrando aqui, ó, da divisão, os termos da divisão. Isso aqui a gente chama de dividendo, divisor, quociente, que é o resultado, e resto, tá certo? Segundo aqui, nós vamos calcular o resultado de cada operação, tá certo? Aqui tem 319 dividido por 5. Primeiro a gente faz 319 dividido, arma a continha, dividido por 5. Aí temos que pensar, 5, quantas vezes cabe em 3? Nenhuma vez, porque o 3 é menor. Então, a gente vai ter que usar 31, tá certo? 5, quantas vezes cabe em 31? Ou seja, 5 vezes quanto dá 31? 5 vezes 6, porque 5, 6 vezes dá 30. Aí, colocamos aqui, ó. 6 vezes 5, 30. E subtraímos com 31. Eu tenho 30, para chegar em 31 falta 1, tá certo? Qual é o número que falta descer? O 9, desceu 9. Formou o número 19. 5, quantas vezes cabe em 19? 5 vezes quanto dá 19? Na tabuadinha de 5, o número que se aproxima é o 3, porque a gente lembra que a gente não pode passar do número, tá certo? Pode chegar próximo, perto, mas não pode passar. Por 4 passaria, porque 4 vezes 5 é 20. Então, 20 passou de 19, não pode. Então, tem que ser por 3. 3 vezes 5, 15. Aí, coloco 15 aqui e subtrai. 15 para chegar em 19, falta 4. Então, o resultado é 63, resto 4, porque não tem mais nenhum número para a gente dividir. Na letrinha B, nós temos 624 dividido por 7. Então, armou a continha aqui, ó. 6 não pode dividir 7 porque ele é menor. Vamos pegar o 62. 7, quantas vezes dá 62? Quantas vezes cabe 7 em 62? Vamos para a tabuadinha de 7 e nós vemos que é 8. Por quê? 8 vezes 7 é 56, tá? Porque se a gente for fazer por 9, dá 63. E 63 passa de 62. E a gente já viu que não pode passar. Então, tem que ser por 8. 8 vezes 7, 56. 56 para 62, falta 6, tá? E agora eu vou abaixar aqui número, o número 4. Aí formou 64. 7, quantas vezes dá 64? 7 vezes quanto dá 64? 7 vezes 9. Porque vai dar quanto? 7 vezes 9, 63. 63, ó, vai dar 63 vezes 9. 63 para chegar em 64, falta 1, tá? Então, o resultado de 624 dividido por 7 é igual a 89, resto 1. Nessa conta aqui tem 406 dividido por 4, tá?
4. Poderia ser 4 dividido por 4, que vai dar 1. Ou eu poderia fazer também 40, porque o 40 é o último número da tabuada do 4, não é isso? Que a gente estuda 4 vezes 10, 40. Então, eu posso pegar 40 dividido por 4, 10. 10 vezes 4, 40. 40 para 40, nada. Vou abaixar quem? 6. 6 dividido por 4 vai dar 1. Porque se eu for fazer por 2, vai dar 8. Não pode passar. 1 vezes 4, 4. 4 para chegar em 6, faltam 2. Então, o resultado é 101, resto 2. Temos 941 dividido por 8, tá? 941 dividido por 8. 9 divide 8? Sim, porque ele é maior. 8, quantas vezes cabe em 9? Uma vez só, tá? 1 vezes 8, 8. 8 para 9, 1. Aí abaixamos o 4, formou o número 14. 8, quantas vezes cabe no 14? Uma vez, porque se for 2 vezes dá 16, então não pode. Então vai ter que ser 1 de novo. 1 vezes 8, 8. 8 para 14, 6, tá? E vamos abaixar 1. Formou o número 61. 8, quantas vezes cabe em 61? 8 vezes quanto dá 61 ou se aproxima de 61? 8 vezes 7. Por quê? 8 vezes 7 é 56. Se a gente for colocar 8 vezes 8, dá 64. E passou de 61. Não pode passar. Então, tem que ser por 7. 7 vezes 8, 56. 56 para chegar em 61, falta quanto? 56. 57, 58, 59, 60, 61. Faltou 1, 2, 3, 4, 5. 5, tá? Então, ó, o resultado é 117, resto 5, tá bom? Nesse terceiro quesito tem. Natália fez alguns cálculos e verificou que 40 dividido por 8 é igual a 5. Com base nesse resultado, calcule mentalmente o resultado de cada divisão. Então, se aqui eu tenho 80 dividido por 8, eu esqueço esse 0, tá? E vou pegar 8 dividido por 8, vai dar quanto? 8 pirulitos para 8 pessoas, vai dar 1, tá? Então, ó, como eu apaguei o 0, agora eu acrescento ele, para fazer mentalmente, tá bom? Aí, no caso, ficou 10. 80 dividido por 8 igual a 10. Esse 160, cortou o zerinho, depois acrescenta ele, tá? 16 dividido por 8, 8 quantas vezes é 16? 2, tá bom? E agora a gente vai colocar o zero, ficou 20. 160 dividido por 8 é igual a 20. Esse 200 aqui, a gente vai cortar somente um zero. 8 quantas vezes dá 200? Ou se aproxima dá 200, né? Mas vai ser 20, porque a gente já cortou o zero, tá? 8 quantas vezes dá 20? Ou se aproxima de 20, vai ser por 2 vezes. 8 vezes 2 dá 16. 16 para 20 dá 4, não é isso? Aí, vamos colocar esse zerinho. Aí, formou o numeral 40. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 quantas vezes dá? 8 quantas vezes dá 40? 8, 5 vezes. Aí, coloco o 5 aqui. Formou o numeral 25. Nesse aqui, cortou esse zero, tá? E vamos pensar. 8, quantas vezes cabem 40? 40 dividido por 8 vai dar quanto? 5. 5 vezes 8, 40, tá bom? E vamos acrescentar o zerinho aqui que a gente riscou. Aí ficou o 5 e o zerinho que riscou, 50, tá? No quarto tem, leia o cálculo incorreto que Rodrigo fez. Quero embalar 520 kg de arroz, colocando 5 kg em cada saco. Então, são 520 kg de arroz, colocando em sacos com 5 quilos, tá certo? Vou precisar de apenas 14 sacos. Ele está incorreto por quê? Vamos ver? Olha só. Tem 520 dividido por 5. 5 divide 20. 5, perdão, divide 5. Divide. Dá quanto? 1. Quantas vezes cabe 5 em 5? Uma vez só, não é isso? Então, 1 vezes 5, 5 para 5, nada. Aí, agora ficou quem? O 2. E o 2, a gente tá vendo aqui que ele não divide 5. Vai ter que descer também o 0. Então, a gente desceu 2 algarismos. Então, para a gente descer 2 algarismos, a gente não pode só colocar um algarismo aqui como resultado, não. A gente tem que colocar o 0 aqui, tá certo? Para preencher esse algarismo que vai faltar. Porque como a gente desceu 2, a gente tem que vir 2 para cá, tá bom? 2 algarismos para cá. Então, vai ser o 0 aqui. Aí, formou o numeral 20. 20 quantas vezes?
5 quantas vezes vai dar o 20? 5 vezes 4. Por quê? 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, o resultado correto é 104 sacos, tá? Ele errou por quê? Porque ele esqueceu de descer o 10, o 0, no caso, não é? Ó, são 104 sacos. Houve erro por quê? Porque Rodrigo, esqueceu de descer o 0 no quociente, porque aqui foi descido 2 algarismos de uma vez só, tá bom? No quinto, em um condomínio de prédios, há 1.020 apartamentos. Esse condomínio é formado por 5 prédios com o mesmo número de apartamentos em cada um deles. Quantos apartamentos há em cada prédio? Olha só, são 1.020 prédios, 1.020 apartamentos, dividido para 5 prédios. Para lá, o 1 não divide 5 porque ele é menor, tem que ser 10. 5 quantas vezes cabem 10? 2 vezes. Por quê? Porque 2 vezes 5 é igual a 10. 10 para chegar em 10 falta nada. O que é que faz aqui? Abaixa o 2. O 2 divide 5? Não, porque ele é menor. Vou precisar descer também o 20. Lembra que eu desci 2 números aqui. Então, aqui eu tenho que preencher uma casinha com 0. Tá certo? Para vir o outro número para cá também. 20 dividido por 5 vai dar 4. Por quê? 4 vezes 5, 20. 20 para chegar em 20, nada. Tá? Não falta mais nenhum número. O resultado, 204. Então, vão ser 204 apartamentos.